Bora, fiel, vitória importante do Corinthians aí, a 8ª seguida por 3-0 sobre o Bahia, chegando a 53 pontos. Agora com um pé na Libertadores aí, dependendo de apenas de um tropeço do Cruzeiro aí contra o Palmeiras. E que jogo do Corinthians aí, que jogo do Memphis Depay aí, que fez 2 gols. Então eu separei aqui pra vocês um trechinho da ESPN. Então bora pro vídeo, deixa o seu like. Mas a gente vai direto pra Neoquímica Arena, porque o Ramon Dias vai falar por lá em entrevista coletiva. Vamos lá. Tudo bem, boa noite a todos. Só para ficar bem claro, nós não iríamos, né, dar nenhuma coletiva para falar sobre isso, mas é importante deixar esclarecido em relação ao nosso treinador, os nossos treinadores, né, o Ramon e o Miliano, já tinham um contrato com a gente até o final de 25, e na verdade nós já estávamos conversando internamente sobre o planejamento, e agora de uma forma oficial, para que fique muito bem claro, seguimos com o trabalho, focado ainda nesse jogo contra o Grêmio, temos objetivos ainda nessa competição, mas certamente a gente começa a também pensar em 25, planejar melhor, para que o Corinthians, em 2025, continue brigando por títulos e conquistando títulos. Mas deixar bem claro que ainda temos ainda objetivos nessa competição, tá certo? Só para deixar muito claro em relação à permanência da nossa comissão técnica para 2025. Obrigado a todos. Obrigado. Agora sim, a gente já vai iniciar a entrevista coletiva aqui. Emiliano, Ramon, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Grande vitória do Corinthians frente a um adversário que tem muitas qualidades, né? Em campo, o Bahia tem jogadas diferenciadas e tal. E o Corinthians conseguiu, além de neutralizá-las, fazer um bom papel ofensivo. A minha pergunta é nessa linha ofensiva, né? O ataque do Corinthians vem funcionando muito bem. Além do trabalho de vocês, ao que se deve esta efetividade no ataque? Muito obrigado. Sí, creo que hoy sabíamos de la importancia del partido. Para Corinthians hoy era muy importante este partido porque estábamos los dos equipos con chance de clasificar para la Libertadores. Entonces era fundamental ganarlo y principalmente jugar bien, porque Bahía es un gran equipo, tiene un gran entrenador, viene consiguiendo grandes resultados, como nosotros también, y en un partido tan decisivo el equipo demostró mucha jerarquía y mucha categoría. Estoy muy contento y muy feliz. Se debe el buen momento del ataque, te pregunto. No, el ataque está pasando un gran momento. Creo que, pero para mi punto de vista, para que seamos efectivos tiene que haber una estructura. Y se armó una estructura realmente bien, con un medio campo que juega muy bien, con Garros que de mitad de cancha para adelante, con Memphis y Yuri somos realmente peligrosos. Pero es la estructura que estoy contento y feliz yo, porque la estructura es la que hace producir que tengamos un gran ataque, porque hay un gran juego y una gran tenencia, una gran presión. Este último periodo todo lo que hemos trabajado se pudo realizar y principalmente en el tramo final que es la cosa más importante. Ramon, Emiliano, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. O Fabinho fez um pronunciamento importante e aí também eu queria ouvir vocês, porque vocês chegaram na temporada com uma única missão: tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. O Corinthians avançou até nas Copas, parou no meio do caminho, talvez de uma forma frustrada até para vocês mesmos. Mas agora são 8 jogos, com 8 vitórias seguidas no Brasileirão. O Corinthians nunca havia feito isso na história. Nunca havia vencido 8 vitórias, nunca havia conseguido 8 vitórias no Campeonato Brasileiro de forma consecutiva. Qual que é o balanço que vocês fazem do trabalho de vocês? Pontos positivos e pontos negativos, e também se vocês puderem falar sobre essa renovação. Obrigado. Cara, a gente vino con un objetivo claro que era, y no siempre falábamos que lo más importante era Brasileirão. Después fue aconteciendo que en las copas íbamos avanzando y la ilusión fue grande y por ahí nos quedamos en el medio del camino con un sabor medio triste, porque también puede ser error nuestro, acá cuando los resultados no se dan, el culpable siempre es el entrenador, como lo falamos muchas veces. Y nos hacemos responsables porque estamos acostumbrados a lidiar con estas cosas.
Mas el balance, nós no gostamos de falar del balance nuestro. Siempre los demás tienen que falar de nuestro trabajo. Nós no gostamos. Nós, gracias a Dios, en todos los clubes que a gente pasó, siempre cumplió los objetivos. Y no sabíamos que en Corinthians también íbamos a hacer lo mismo. Porque hace 10 años que en todos los clubes que a gente pasó, nos pedían títulos, dábamos títulos. Nos pedían que lo salvemos de rebaixamento, lo salvamos de rebaixamento. Entonces, nós sabemos la clase de trabajo que hacemos y nunca dudamos de nós. Entonces, eso, porque a lo largo de los 12 años siempre cumplimos los objetivos. Y gracias a Dios y a este grupo y a la dictoría y a toda la armonía del trabajo, a pesar de las dificultades, siempre sabíamos, ¿no? Y teníamos muy claro que el objetivo lo íbamos a cumplir. Después comenzamos a soñar un poco más, como siempre falamos, vamos jogo a jogo. Y después empezamos a jugar, el time engranó, y gracias a Dios estamos a un pasillo más, tomara que dé tudo certo para que acho que falaron que nunca había acontecido en la historia que de la zona de donde estábamos, clasificábamos una pre-Libertadores. Entonces, tomara que Dios quisiera que podamos cumplir ese objetivo. Ahí no acabó, estamos con los pies en el chão, esperamos ahora, estamos soñando con la vaga esa en la Libertadores. Ramon, Emiliano, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. O Fabinho Soldado acabou de subir aí garantindo a presença de vocês ano que vem. É muito legal quando os dirigentes fazem isso, né? Acabando com qualquer tipo de especulação. Geralmente, a gente pergunta para o dirigente sobre os treinadores, sobre o treinador. Eu queria fazer diferente, queria que vocês falassem o quanto é bom ter um dirigente dando respaldo para vocês, como o Fabinho deu, até na época em que o Corinthians foi eliminado das Copas, enfim, que ele sempre falou que vocês ficariam, que vocês continuariam. Como é que foi importante esse respaldo que vocês receberam do Fabinho, principalmente como dirigente? Claro, acho que eu falei esto cuando ainda estábamos en la zona de rebaixamento y recién estábamos acomodando cosas. Yo ya lo falé y también se lo agradezco a él también porque yo nunca trabajé con un manager. Solo me aconteció una sola vez que fue Gilal. Y me aconteció ahora. Y hace 10 años que a gente viene pasando por clubes. No, y ainda en los malos momentos, ainda no estábamos planificando el 2025. Entonces la relación entre nosotros es muy clara. Yo no sé, siempre Fabinho siempre falo con él. El día que vos no quiera más y nos pegamos un abrazo y ainda va a seguir siendo el mejor manager que yo trabajé. Porque fueron momentos muy difíciles, es un club con mucha presión. Y él también cargó con una espalda, cargó con un momento duro del club, porque hallo que uno de los peores momentos de la historia del club. Y botó la cara y hizo un gran trabajo. También quiero parabenizar a él públicamente y al presidente también, porque siempre fueron muy claras las cosas entre nosotros. No hay grises, o es blanco o es negro. Entonces eso es lo que facilita mucho para trabajar. Y un gran dirigente que está haciendo un excelente trabajo. Mas ainda sabemos que para ficar en la historia de un club nos tenemos que dejar marcado el nombre tanto de toda la comisión como de todos los jugadores, que es el sueño de Nois, que siempre lo falamos con él, que a gente tiene que dejar el nombre marcado de todos Nois que estamos aquí dentro. Pero siempre agradecer y es un placer trabajar con él. Aqui Ramon, Emiliano, Rafael Esgriles, Energia 97, ainda seguindo um pouco na pergunta do Marco Belo, no meio das competições, vocês pediam no começo do trabalho reforços. O time está passando, está avançando de fase, mas precisamos de reforços. Qual foi a importância da janela feita pelo Fabinho, de monitorar reforços, de reforçar esse time com um meio-campo um pouco mais reforçado, com Alex Santana, com o Carrídio, trazendo o Memphis? Qual a importância desta janela internacional de transferências na vida do Corinthians para essa reviravolta na temporada? ¿Qué dijo? Acho que fue fundamental porque venían pasando un momento difícil, Chimi, y para acá no hay magia en el fútbol. Ni un excelente dirigente ni un excelente entrenador va a ser imposible hacer un buen trabajo sin la cosa más fundamental que la materia prima, que son los jugadores. Y acho que fue una janela perfecta. Y discutimos, oleamos también con la parte de scouting, hay un monchi de gente que trabaja ahí atrás de eso,
Y gracias a Dios fue muy claro, por eso falé anteriormente que no hay un blanco o un negro, las decisiones las tomamos en conjunto y gracias a Dios dio todo cierto. Pero sí, fue fundamental porque llegaron jugadores con jerarquía y sobre todo ganadores, que hallo que eso es lo que faltaba. Gente que está acostumbrada a pelear por título, a brigar por título, que no solo le alcanza a pelear el rebañamiento. Con Fabián trajimos toda gente que está acostumbrada a ganar títulos, que eso es lo que hace crecer Corinthians. No pensar en rebañamiento, pensar en ganar títulos. Y el perfil de Noy siempre fue buscar eso. Entonces acho que foi uma boa janela. Que daí eu vi que o pessoal na loja do Corinthians estava montando a loja estava fechada ainda, né? Só tava os funcionários ali. Eles estavam montando os nomezinhos para colocar na personalização da camisa. Eles ficam deixando adiantado para quando o pessoal comprar já ir aplicando rápido o nome. Daí eu cheguei lá e perguntei quais são os nomes que vendem mais, porque isso é um termômetro de qual é o jogador que o torcedor do estádio gosta mais. Daí ele falou, primeiro o Garro disparado, segundo o Yuri Alberto disparado e terceiro o Romero. Então você vê que o Yuri Alberto, naquele momento, ainda era o segundo jogador que mais vendia. O primeiro era o Garro, obviamente, que estava entrando nas graças da torcida. Mas o torcedor de estádio sempre apoiou muito ele e agora está sendo recompensado. Ô Zupa, tem uma coisa também, Ibira, que é o trabalho que o Corinthians vai precisar fazer agora para manter jogadores importantes para a temporada 2025. E o Yuri Alberto entra nisso, né? Especialmente o Yuri. Especialmente, é um jogador de 23 anos de idade, é um pilar hoje desse time, dessa arrancada e dessa praticamente classificação para a Libertadores. E é um Corinthians que vai precisar se organizar na diretoria, politicamente, porque vai precisar manter esse jogador, vai precisar manter o Yuri Alberto. Assim, quando a gente olha para o time titular do Corinthians, para os principais jogadores, lá para os 14, 15 que mais jogam, poucos me parecem alvos de grandes mercados, porque o Corinthians tem jogadores com uma faixa etária um pouco mais avançada em alguns setores, mas tem dois que talvez deem mais trabalho nesse sentido. Um é o Breno Bidon, que é um menino talentoso, não está pronto, longe de estar pronto, ele oscila muito na temporada, mas está jogando agora muito bem. E claro que o outro é o Yuri Alberto. E é bom a gente lembrar que neste ano, assim, ano passado, o Duílio já havia recusado proposta pelo Yuri. Esse ano, o Yuri pediu para sair para o Augusto Melo, com propostas do futebol inglês. O Yuri pediu para sair. E nesse momento ele baixa, porque ele não estava suportando a pressão e pintou algo melhor, acho que era o Nottingham Forest, que pintou para ele ir lá para a Inglaterra. E o Augusto Melo, sabiamente, uma atitude acertada do presidente, não vendeu. Todos no Corinthians sabem que com o nível de mercado que o Yuri já tinha na fase ruim, nessa fase boa, embora não seja agora o melhor mercado europeu, é no meio do ano, mas a tendência é que chegue alguma proposta. E aí vai depender de duas coisas. De como o Yuri vai enxergar o momento dele atual perante uma proposta de fora, se ele vai de novo pedir para sair, e como o presidente vai administrar, porque tem situações que você não consegue administrar, que você acaba liberando. Uma proposta muito alta, o jogador querendo muito sair, o Corinthians é um clube com problemas financeiros muito grandes, que continuam, né? Esse elenco montado, o Corinthians montou dois times, né? Um time no primeiro semestre, um time no segundo semestre. O Corinthians gastou muito dinheiro na temporada para montar esse time e a dívida aumenta nesse sentido. Então, são questões a serem equacionadas. Provavelmente, esse vai ser um tema para o Corinthians em dezembro e janeiro. A tendência é que o Corinthians tenha que, de novo, administrar uma proposta pelo Yuri Alberto. Não sei se será mantido. Para o Corinthians é evidente que, nesse momento, é muito importante manter o seu camisa 9. E aí, Birá? Eu acho que nesse momento até acho que o Yuri Alberto tá numa de ficar se dependesse, né? Acho que a chance dele então, calma, não vindo uma proposta, vindo uma proposta normal assim. Não, a questão é um time médio da Inglaterra ou ficar no Corinthians em boa fase? Então, porque talvez o Yuri até comece a se ver como dentro do radar de seleção brasileira, por exemplo, e daí talvez ele até resolvesse ficar mais um tempo. Agora, se vem uma proposta da Europa por um valor um pouco acima do que a gente estaria imaginando, mais do que um valor médio. Então, se a gente está pensando assim como um valor médio, 15 milhões de euros, de repente de 25, 30... Não sei, eu estou só chutando números. Sim. Daí a questão não é nem só do Yuri Alberto ficar com vontade de sair. O Corinthians não tem total controle sobre o destino do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto é fatiado, né, os direitos dele. Tem 50%. 50%, exatamente. E até o próprio Corinthians, né? O quanto o Corinthians vai poder dizer não
E se de repente tem alguma dívida ali para aparecer, sei lá das quantas, que o Corinthians vai ter que arcar com essa dívida. Numa dessa, o Corinthians percebe que não tem como dizer não para certas propostas. Então, não posso chegar e cravar que não pode sair, não tem como sair. O Corinthians não é um clube que está numa situação financeira que pode se dar ao luxo de deixar passar certas oportunidades econômicas. O mérito do Augusto Melo nesse olhar, ele não é um presidente vendedor. Ele não é um presidente desesperado por vender. Ele me parece ser um presidente que, enquanto puder relutar para não vender, ele vai relutar. Né? Chega uma hora que não dá mais. Não sei como será com o Yuri se de fato chegarem as propostas que imagino que chegarão nessa intertemporada. Mas você não respondeu. Um time médio da Europa ou Corinthians, na boa fase? É difícil responder. Assim, eu não julgo o jogador que troca um time grande do Brasil por um médio da Europa. É a vida deles. É dinheiro, é carreira, é uma porta de entrada muito grande. O Murilo, por exemplo. O Murilo trocou o Corinthians pelo Nottingham Forest. Tá jogando pra caramba, muito possivelmente vai dar um salto para um gigante clube da Inglaterra em muito breve. Então eu não consigo julgar assim. Se ele fizesse esse movimento, eu não diria que é errado. Sei não, que você se apega ali, chegando na Neoquímica Arena, 45 mil torcedores, você olha e se apega. Se você não se apega de alguma forma, tem alguma coisa errada aí. Ele sabe o que ele sofreu quando as coisas estavam mal e ele sabe que o futebol é muito de fase. Então não dá para garantir nada. Tá? É difícil, às vezes, quando passa o bonde, você não subir no bonde. Eu entendo quando os jogadores fazem isso. Ainda mais um clube que é tão maluco, né, quanto o Corinthians, que é uma montanha-russa emocional. Do Corinthians? A gente não exatamente. Sabe. Quem chega muito no topo, de vez em quando desce muito. Não tem como essa regra não chegar num clube de futebol e ainda mais num clube com o tamanho da torcida do Corinthians. Vamos para a Neoquímica Arena, a gente vai conversar com o Vladimir Bianchini, ele acompanhou a partida por lá, vai trazer mais do clima, mais informações, a alegria dos torcedores e, claro, tem zona mista, os jogadores vão passar por ali. E aí, quando vence, meu amigo, quando a fase é boa, todo mundo para conversar e o Vladimir, claro, vai conversar com os jogadores. Fala, Vlad. Tomara, né, Marcelo? É o que a gente espera. Quanto mais jogadores aqui na Zona Mista, melhor pra gente. Boa noite pra você, um abraço pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Corinthians garantiu vaga na Copa do Brasil, conquistou também a 8ª vitória seguida pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. O Yuri Alberto assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro e também a artilharia do Brasil. Ele empatou com o Pedro em número de gols na temporada. Chegou aos 30. Pela primeira vez, o Memphis Depay, o principal destaque do jogo, fez 2 gols na mesma partida. Então a gente vê a torcida do Corinthians num clima de festa muito grande, já que é o último jogo aqui na Neoquímica Arena, mais de 46 mil presentes aqui no estádio corintiano, fizeram uma grande festa, embalaram o time, que deu um passo muito grande para conquistar uma vaga na Libertadores. O torcedor lembra muito bem que o Corinthians chegou a estar na 18ª posição do Campeonato Brasileiro, não faz tanto tempo assim, conseguiu uma grande arrancada e agora está muito próximo de carimbar uma vaga na principal competição de clubes da América do Sul. Daqui a pouquinho a gente espera aqui na Zona Mista os jogadores, quem sabe o Memphis vai falar, o próprio Yuri Alberto, e as informações que a gente tem colhido a respeito disso, vocês falaram muito sobre o Yuri Alberto. Na sexta-feira a gente entrevistou o Augusto Melo. O que ele falou bate muito com o que o Zupac disse em relação a não ser um vendedor. Ele lembra muito do caso do Wesley, disse que chegou uma oferta pelo Wesley no começo do ano de 9 milhões e ele segurou até conseguir chegar a uma de 25. Ele não tem intenção de vender o Yuri, ele quer reforçar o elenco para o ano que vem, mas vai depender principalmente da questão da vontade do jogador em permanecer ou não no Corinthians. O Timão quer segurar o jogador, a parte financeira em relação à parte da venda nem é tão positiva assim, porque o Corinthians, lembrando, só tem metade do passe do Yuri Alberto. Então o Corinthians prefere muito mais segurar o jogador pro ano que vem brigar por coisas grandes do que vender. A saída dele vai depender muito da questão dele e também do empresário, Marcela. Certo, Vlad. Obrigada aí pelas informações também em relação ao manter o Yuri Alberto na temporada 2025. Daqui a pouquinho a gente volta para a Neoquímica Arena, porque a gente vai acompanhar a entrevista coletiva do Ramon Dias, da família Dias, na verdade, né? Então é isso, galera. Corinthians aí vencendo o Bahia por 3-0. Resultado aí importantíssimo. Quase que a gente devolveu aquele 5-1 do ano passado, que doeu pra caramba. Mas é isso aí. O Corinthians jogou muito bem. Uma das melhores partidas aí na Neoquímica Arena. Último jogo da temporada aí na Neoquímica. O Corinthians vai encerrar sua participação agora contra o Grêmio, fora de casa. Vamos ver o que vai acontecer amanhã com o Cruzeiro aí. Ele vai tropeçar aí contra o Palmeiras. Um empatezinho já tá bom. Claro que empate ainda não garante, porque a gente pode até perder pro Grêmio, só que vai depender de salto de gols. O Corinthians aí que abriu o placar aí com o Memphis Depay. Aquela bola talvez ia pra fora ali. Ele teve o desvio do jogador, acabou entrando pro gol, abrindo o placar. Segundo gol aí do Yuri Alberto no finalzinho do primeiro tempo, uma cavadinha ali. Essa cavadinha que ele retomou a confiança de fazer de novo. Quando ele tava naquela má fase, ele não tinha essa confiança pra dar cavada. Ele sempre tentava bater forte no goleiro. Agora com confiança ele dá a cavada,
sem ângulo. Foi um gol até parecido com o Racing lá no segundo jogo pela Sul-Americana. E já um terceiro gol, um golaço do Memphis Depay aí, uma bomba de falta. Pra mim ele ia bater no canto direito do goleiro, igual o gol do Roger Guedes contra o Palmeiras, quando o Roger Guedes tinha chegado no Corinthians lá, que ele fez um gol de falta no finalzinho do jogo. Ele meteu uma bomba na cara do goleiro e o Memphis Depay, um golaço. E o Corinthians poderia ter feito até mais gols aí, né? Ter feito 5, 4, 6 gols aí. Mas isso aí tá bom demais, 3 pontos. O Corinthians agora termina sua participação brasileira contra o Grêmio aí. O Grêmio que já escapou do rebaixamento, então pode ser que os caras levem no jogo. E o Corinthians, será que vai perder o olho aberto na próxima temporada? Muitos falaram que foi meio clima de despedida ali no final do jogo. Eu acho que não, acho que foi uma comemoração normal e nem proposta tem na mesa ainda. E é isso aí, se você tá feliz com o Coringão, deixa aqui seu like, comenta aí. E até a próxima vídeo, valeu!